Oi, sexto ano, como vão? Estão todos bem? Eu espero que sim. É um prazer estar novamente aqui com vocês, certo? Para aprender um pouco mais da nossa história, certo? Nós vamos hoje voltar lá no capítulo 4, África egípcio, tá? O Egito Antigo, melhor dizendo. Então, a gente vai voltar para a página 16, certo? Do segundo livro, Egito, tá bom? E a gente vai ver, que nós não comentamos muito sobre isso, nós vamos ver como viviam os antigos egípcios, o modo de vida deles, tá? Bem interessante. Então, acompanhem comigo, nós vamos falar sobre essas duas páginas. Nós não entramos muito nesse assunto quando explicamos o capítulo, deixamos justamente para um outro momento, tá certo? Então vamos comigo aqui, como viviam os egípcios antigos, tá certo? Bom, antigamente calcula-se que existia mais ou menos 1,2 milhão de pessoas no Egito Antigo, tá? E depois esse 1 milhão chegou a 2,1 milhões de pessoas. Também se chegou à conclusão de que mais ou menos 90% das pessoas do Egito Antigo viviam em aldeias, certo? Escolhiam as aldeias para morar ali juntamente com outras famílias, tá bom? Bom, os camponeses, eles viviam em casas bem simples, certo? Eram praticamente chamadas de choupanas. Eles viviam nessas casas, às vezes com suas famílias, não é? E até os seus animais, que eles se utilizavam para ajudá-los na agricultura. E então, eles viviam assim, uma vida bem simples. Já as pessoas do nível intermediário, eles já tinham as casas um pouco melhores do que as casas dos camponeses, certo? Eles tinham mais espaço, mais instalações amplas, tá bom? Jardins, aquários até, e salas de visita. Então aqui você vê a diferença da moradia do egípcio pobre, né? Do egípcio rico, podemos dizer assim, rico de classe média alta, tá bom? Agora, sobre as meninas, vamos falar um pouquinho sobre elas. As meninas, vejam só, gente, que coisa interessante, elas se casavam cedo. A partir dos 12 anos, a menina egípcia já poderia se casar. Elas casavam mais ou menos entre 12 anos a 15 anos, algo bem estranho para a nossa realidade, não é mesmo? Porque uma menina com 12 anos, ela nem pensa ainda em se casar aqui na nossa sociedade, né? Mas no Egito Antigo isso era comum. Geralmente os pais faziam esses arranjos para o seu casamento, tá bom? E olha que interessante, elas se casavam com homens bem mais velhos do que elas. Às vezes os homens tinham 30 anos a mais, tá certo? E então elas se casavam cedo, tá bom? Mas a partir que o tempo foi passando, esses costumes eles foram mudando, tá bom? Não ficou para sempre isso não. De qualquer maneira, a gente pode dizer que as mulheres no Egito Antigo, elas poderiam exercer atividades variadas, tá bom? Elas poderiam comprar, vender, elas poderiam herdar alguma herança, né? Negociar seus produtos, tá? Elas poderiam também, de uma maneira assim um pouco quanto tímida, participar nas atividades políticas. Agora, não muitas mulheres participaram, né? Se tornaram pessoas públicas, mas pelo menos 4 mulheres se tornaram fizeram o papel, né, do faraó do Egito, tá certo? Bom, e vamos ver como era a educação. A educação, ela estava disponível apenas para as pessoas mais ricas da sociedade, tá bom? Os escribas, eles ensinavam os jovens, né, os meninos, e aí davam instruções para eles sobre rituais sagrados, recebiam orientações para a prestação de cuidados médicos. Eles iam então encaminhando esse menino, né, essa criança, eles iam encaminhando para que elas futuramente decidissem o que elas iriam ser
quando se tornassem adultas. E aqui na nossa leitura nos fala que geralmente os meninos, né, os rapazes, eles seguiam a carreira dos pais, tá? Eles optavam por seguir a carreira dos seus pais, tá bom? Do pai, melhor dizendo, né, da família. Bom, havia também aqueles que se dedicavam aos conhecimentos da geometria, né? Construíam templos, obeliscos, tumbas, né? E por que não dizer também que poderiam construir pirâmides, tá certo? Construir pirâmides, porque para construir esse tipo de construção precisa muito haver a questão da matemática, tá bom? Da geometria. Conhecimentos matemáticos eram importantes por diversas atividades que eles exerciam, principalmente na agricultura, tá bom? Nós vimos que a agricultura era uma das bases, né, da economia egípcia, tá bom? Vamos ver como era o vestuário egípcio. Normalmente era feito de linho. Os homens, eles usavam um tipo de saiote, enquanto as mulheres usavam um vestido reto com 2 alças largas, né? Você conseguiu mentalizar aí? Essa vestimenta, ela poderia variar de acordo com a classe que a pessoa vivia, né? De acordo com a classe social de cada pessoa, tá bom? Agora, era comum que eles usassem também cosméticos, como nos fala aqui, olha. Além de usar pulseiras, anéis, brincos e vários tipos de ornamentos, eles conheciam a arte da perfumaria e a arte dos cosméticos também, né? Você já viu aqueles filmes, nos filmes os egípcios, né, pintando os olhos, certo? Ao redor dos olhos também bem pintados, era uma forma de expressar a sua cultura, não é? Então, tanto homens como mulheres optavam por usar cosméticos também, certo? Agora, interessante é que no Egito Antigo existiam vários tipos de jogos para entreter, não é, as pessoas, os jovens e as crianças. Os jovens principalmente, eles caçavam, eles faziam campeonatos de lutas, corridas e natação, tá bom? Isso era bastante popular entre eles. E também havia jogos semelhantes a tabuleiros, né? Jogos de tabuleiros, podemos dizer assim. Esses jogos, os historiadores ainda não conseguiram decifrar quais eram as regras desses jogos, tá certo? Brinquedos infantis como bonecas, cavalos de madeira sobre rodas, animais, bolas, esses brinquedos também eram muito utilizados pelas crianças egípcias. Os arqueólogos encontraram alguns desses objetos, né? E puderam concretizar que eles eram utilizados pelas crianças egípcias também. Pintura em túmulos mostram crianças disputando jogos em equipe e dançando, tá bom? As crianças daquela época, assim como as de hoje, brincavam também de bambolê, bola, cabo de guerra, né? E entre outras brincadeiras. Você percebe como as crianças egípcias também gostavam de se divertir, não é mesmo? E terminando aqui, nos fala que alguns documentos históricos mostram que os egípcios também prezavam pela limpeza. Sabe o que é isso? Eles tomavam pelo menos 3 banhos ao dia e também escovavam seus dentes com pasta, tá bom? Uma pasta que eles desenvolveram, né? Eles desenvolveram também um sabão. Esse sabão poderia ser usado tanto para tomar banho como para lavar as roupas, tá bom? Eles também consumiam pão, cerveja, vinho, vários tipos de carne, tá? As atividades agrícolas, que era a base da economia egípcia, né, permitiam o consumo de vários cereais. Então, todo aquilo que eles plantavam na parte agrícola, eles também consumiam, tá bom? Então, havia assim uma grande variedade de comida, de grãos, de cereais para os egípcios, tá certo? E eles se alimentavam de frutas também, legumes, ok, gente? Agora, o Egito atual, como é que ele está? Vamos aqui, você sabia, bem no cantinho em cima, o Egito atual está bem distante daquele que era antigamente, tá bom? Hoje ele é o segundo maior país do continente africano, com uma população de em torno de 80 milhões de habitantes, em sua maioria muito pobres, ok? A economia ainda é agrária, tá certo? Quase 50% da população está ligada a esse setor econômico, né? Ou seja, age na agricultura. Em sua produção agrícola destacam-se a cana-de-açúcar, o trigo, o milho e o algodão. Então, hoje, o Egito é um grande exportador de minério de ferro,
destacando-se também pela extração de petróleo e pela produção de gás natural, tá bom? Então a gente foi até o Egito atual, não é mesmo? Para saber um pouquinho como que ele era, como que as pessoas viviam naquele Egito antigo, tá certo? A gente fez assim uma colocação até para o Egito de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos em uma outra aula. Tchau!